Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos. Vamos iniciar nossa matéria nova de ciência, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês se concentrem e tenham um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, borracha e o material didático, que é o livro, para ele servir como base durante nossa aula. Como eu havia falado, nossa aula é de ciências e a gente vai continuar falando sobre a reprodução assexuada. A gente tinha visto na aula passada, mas a gente viu alguns pontos e hoje a gente vai continuar vendo outros pontos, certo? Mas antes eu trouxe de novo as características principais da reprodução sexuada, que eu já havia falado na outra aula, mas eu vou repetir novamente. A reprodução sexuada, diferentemente da assexuada, ela está ligada a uma variedade genética. Os indivíduos formados, eles trazem uma variedade genética, não são idênticos aos seus geradores, aos seus pais, aos indivíduos que geraram eles, certo? Então, a reprodução sexuada, ela traz uma maior variedade genética, traz uma maior prosperidade para a espécie, certo? E uma maior desenvolvimento, maior evolução, certo? A reprodução sexuada, a principal característica é a fusão de gametas. Eu vou ter gametas femininos e gametas masculinos e a partir da fusão, a partir da fecundação, eu vou ter a geração de um outro indivíduo. Pode ocorrer entre dois indivíduos diferentes, um indivíduo masculino com um gameta masculino e um indivíduo feminino com um gameta feminino. Eles se encontram, pode ser uma fecundação externa, uma fecundação interna, que a gente explicou na aula passada, ou pode ser só um ser fazendo reprodução sexuada com ele mesmo. Isso acontece com as hermafroditas, principalmente as plantas, que elas possuem tanto os gametas femininos como os gametas masculinos. Elas podem se autofecundar ou fecundar outras plantas, certo? Hoje vamos ver alguns grupos de animais e entender um pouco como funcionam as suas reproduções sexuadas. O primeiro grupo são os vertebrados. Nos vertebrados, a gente pode encontrar três tipos de desenvolvimento fetal, três tipos de como os fetos, como os animais gerados podem se desenvolver. O primeiro é quando são ovíparos. A gente chama de ovíparos os animais que eles põem ovos, onde eu vou ter um desenvolvimento do feto, um desenvolvimento do embrião externo. O feto vai se desenvolver dentro de um ovo, fora do corpo da fêmea, fora do corpo de um dos pais, certo? Já os ovovivíparos são quando eles geram ovos, eles criam ovos, porém eles não colocam para fora, para a parte externa. As fêmeas, elas ficam com os ovos dentro delas e lá eles se desenvolvem, certo? Então, ovíparos, os ovos são colocados para a parte externa, o desenvolvimento é externo, e no ovovivíparo, o ovo fica contido dentro da fêmea e é o desenvolvimento interno. E a última forma são os vivíparos. Os vivíparos, eles não desenvolvem ovos e têm um desenvolvimento interno. Esses animais, a maioria deles são placentários, possuem placentas, como exemplo da gente, seres humanos, certo? Que a gente possui placenta e o desenvolvimento ocorre no útero, certo? Desenvolvimento, então, nos vivíparos, desenvolvimento interno sem a presença de ovos. Nos peixes, os peixes, eles podem ter três tipos de fecundação. Duas formas de fecundação e uma peculiaridade. Vamos falar melhor sobre isso. Primeiro, eles podem ter o tipo fecundação externa, que eu expliquei na aula passada, dando até o exemplo dos sapos. O que é a fecundação externa? A fecundação externa é quando o gameta feminino e o gameta masculino é liberado dentro da água, na maioria das vezes. Dentro da água existe a fusão, o gameta masculino se une, se funde com o gameta feminino, aí depois é formado o embrião, certo? No caso dos peixes é formado um ovo, nos seres humanos, que a gente falou na aula passada, é formado zigoto, desenvolvimento. Já que nos peixes é formado um ovo que vai liberar o alevino, que é como se fosse um peixe pequeno que vai sofrer poucas mutações, certo? A gente viu na aula passada que quando sofre, ele nasce, porém ele já tem umas características de peixe, dá para ver que é um peixe, porém ainda vai sofrer algumas mutações para ficar parecido com a espécie dele, certo? Outra peculiaridade dos peixes é para o cavalo marinho especificamente.
O cavalo marinho ocorre uma fecundação interna. Então, como ocorre essa fecundação? A fêmea libera os óvulos dela dentro de um saco presente ali na estrutura do macho. Depois que ela libera esses óvulos, o macho vai e libera seus espermatozoides ainda dentro desse saco, dentro dessa bolsa que ele possui. A fecundação ocorre ali e é o cavalo marinho que é responsável ali por segurar o feto, por guardar o feto durante o desenvolvimento. Por isso que a gente diz que o macho fica grávido, certo? E a gente também tem a fecundação interna nos peixes cartilaginosos, certo? Enquanto outros peixes ósseos fazem fecundação externa, os peixes cartilaginosos fazem na maior parte das vezes fecundação interna, certo? Dando continuidade, agora a gente vai falar sobre os anfíbios. Os anfíbios, eles foram os primeiros grupos do filo dos cordados a fazerem uma transição da vida aquática para a vida terrestre. Como assim? Antes eles viviam só dentro d'água. Só que com o passar do tempo e com a evolução, com a necessidade de se alimentar de plantas ali próximas ou de outros insetos, eles começaram a sair de dentro d'água. Isso a gente chama de transição da vida aquática para a terrestre. Porém, nos anfíbios é uma transição incompleta. Por quê? Porque eles ainda têm dependência da água. Como assim? Eles só se reproduzem dentro da água. Eles precisam da água para o processo de reprodução. Então, como eles ainda não são totalmente independentes da água, a gente chama isso de transição incompleta, certo? Os anfíbios a gente pode dividi-los em dois grupos. Tem os anuros, onde vai ter a fecundação externa, é um exemplo do sapo que eu falei bem da fecundação dele na aula passada. E também tem os urodelos. Os urodelos é uma fecundação interna, certo? Os machos, eles vão liberar os espermatozoides dentro de uma bolsa que a fêmea tem ali sobre o corpo dela, certo? Depois que ele liberar esses espermatozoides lá, ele vai empurrar para dentro da cloaca. A cloaca é uma estrutura que tem no corpo dos anfíbios, onde ela é responsável tanto pelo processo de fecundação, como o processo de eliminação do sistema digestório, tá? Então, a cloaca tem duas funções, reprodução e eliminação. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre os répteis. Os répteis eles são divididos em 4 grupos principais: tartarugas e cágados, primeiro grupo; cobras e lagartos, segundo grupo; crocodilos e aligatores, terceiro grupo; e tartarugas, quarto grupo, certo? Eles são, diferentemente dos anfíbios, eles são totalmente independentes da água, certo? Eles são dioicos, possuem tanto o sexo feminino como o sexo masculino. A fecundação deles é interna, então acontece dentro do corpo da fêmea, certo? A gente pode encontrar répteis ovíparos, que liberam os ovos para um desenvolvimento externo, e também podemos encontrar répteis ovivíparos, que produzem ovos, porém eles ficam contidos dentro do corpo da fêmea, certo? Dando continuidade, agora vamos falar sobre as aves. As aves, elas são ovíparas, então elas liberam ovos. Elas são dioicas, então elas possuem tanto o sexo feminino como o sexo masculino. A fecundação é de forma interna, certo? Então, os espermatozoides e óvulos ocorre a fecundação dentro do corpo da fêmea. Assim como a gente viu aqui nos anfíbios, a gente também vê nas aves a presença das cloacas. As cloacas são as estruturas, é uma estrutura que tem no corpo das aves e dos anfíbios, que é responsável tanto pelo processo de fecundação como pelo processo de eliminação das fezes no final do sistema digestório, tá? Ela tem duas funções. E os ovos das aves, eles possuem anexos embrionários, isso é dentro do ovo, certo? Que foi gerado ali pela fêmea, que são o amínio, córeo e alantoide. Essas três, eles desenvolvem o processo de nutrição e desenvolvimento do animal, do embrião que está ali dentro do ovo. Eles ajudam no processo de desenvolvimento. É como eles exercem as funções da placenta humana. A placenta, durante uma gestação humana, nos auxilia no processo de digestão, de eliminação, no processo de respiração do feto, entre outros. A mesma coisa os anexos embrionários nas aves.
O próximo são os mamíferos, que somos nós, são dioicos, possuem tanto o sexo feminino como o sexo masculino. A fecundação acontece de forma interna. A gente pode ter alguns mamíferos que são ovivíparos, que os ovos eles ficam dentro do corpo da fêmea, certo? E também a gente pode ter os vivíparos, que é a grande maioria. Os vivíparos, como eu falei no início do vídeo, eles são placentários, eles possuem placenta e o desenvolvimento do feto ocorre dentro do útero, certo? No útero. Agora a gente vai falar sobre uma peculiaridade, saindo um pouco aí só focado da reprodução sexuada. Vamos agora ver outro tipo, que está ligado à reprodução sexuada, mas não está ligada somente a ela, certo? Que é a reprodução por metagênese ou alternância de geração. Isso é quando está ligado mais às plantas, certo? É quando uma planta ela faz tanto a reprodução assexuada como a reprodução sexuada no mesmo ciclo, certo? São exemplos de plantas que fazem isso: as algas, as briófitas, as pteridófitas e os quinidários. Agora um exercício de fixação, certo? Uma aluna, ao estudar o reino animal, afirmou para seu colega que era bastante simples diferenciar uma ave de um mamífero, uma vez que todas as aves são ovíparas e todos os mamíferos são vivíparos. A afirmação está correta? Nesse caso, a afirmação não estaria correta porque não é todos os mamíferos que são vivíparos. A gente viu que existem mamíferos que são ovivíparos. Vamos ver qual a afirmação aí. A gente já sabe que está incorreta. Então, a gente já elimina A e B. Vamos dar uma olhada na C. A afirmação está incorreta, pois nem todas as aves botam os ovos. Vamos eliminar isso. Vamos agora dar uma olhada no D. A afirmação está incorreta, pois alguns mamíferos não são vivíparos, como é o caso da equínida, que bota ovo. Isso é verdade, certo? Então, a resposta correta seria o item D. Dando continuidade com mais um exercício de fixação. Que nome é dado aos organismos que possuem filhotes que se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, retirando dela nutrientes necessários para seu desenvolvimento? Como não é citado em nenhum momento um ovo, o desenvolvimento de um ovo, então o único grupo aí que não tem um ovo ligado ao seu desenvolvimento são os vivíparos. Então a resposta é o item D. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, certo? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola que está aí, e também o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. Não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para que vocês acompanhem as agendas digitais, certo? Foi só isso por hoje e até a próxima aula.